E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Professor Pinguim, estamos de volta depois das nossas férias, ainda com a câmera espelhada em relação aos primeiros vídeos, começando o nosso segundo ano de canal, que apesar de ser um ano novo em termos de cronologia, tem a missão velha de continuar mantendo aquele conceito de vamos lá, vamos mostrar que matemática tem coisas legais, vamos mostrar que matemática tem coisas úteis, bonitas, interessantes. E esse é o propósito e espero completar um segundo ano, espero chegar no vídeo número 100 com vocês, e eu espero que vocês gostem de seguir essa jornada maluca comigo, chamada matemática. Para começar o nosso segundo ano de vídeos nesse canal, eu vou retomar o que foi o mesmo tema do primeiro vídeo do primeiro ano do canal sobre equações diferenciais. Naquele vídeo, lá no passado, quando o áudio ainda era ruim, quando eu tinha menos noção de gravação, quando eu falava ainda mais travado com a câmera, o tema escolhido foi justamente equações diferenciais numa aplicação sobre espalhamento de notícias e uma aplicação de equação diferencial. Naquele vídeo eu não falei como resolvia e eu me manquei que eu passei um ano inteiro sem tocar nesse tema. E hoje nós vamos falar sobre um dos métodos de resolver equação diferencial. É um método aproximado, chamado método de Euler. Ele é, meu particularmente, método favorito de resolver equações diferenciais dos métodos que não dão a resposta exata. Ele tem uma ideia muito bonita e ele pode ser generalizado de várias formas distintas, dando origem a classes diferentes de métodos, de acordo com a forma que você generaliza ele. Eu gosto muito do método de Euler, eu sou muito fã desse método, e a ideia desse vídeo é mostrar um pouco sobre isso e até fazer um exemplo rápido sobre ele. Espero que vocês apreciem, bora lá, vamos ver a abertura do ano 2? Sério que a tal coisa nova na abertura era só aquele tagzinho, Pinguim? Bom, vamos começar a falar então sobre o método de Euler para resolver EDOs. Primeira coisa, vamos lembrar rápido, EDO é a sigla para equação diferencial ordinária. Uma equação diferencial ordinária é uma equação na qual você tem uma função y de x e você quer tentar determinar quem é a sua função. Então o seu resultado não vai ser alguma coisa do tipo 8, 19, não vai ser um número, vai ser uma equação, vai ser uma função mesmo. Vai ser y igual a x² menos cosseno, alguma coisa desse estilo. E na nossa equação diferencial você tem essa função, em algum lugar da sua equação que descreve como encontrar essa função, você vai ter alguma derivada, daí vem o nome diferencial. Em geral se usa y de x para notação, mas a princípio, de acordo com a aplicação, você pode colocar nomes diferentes, a função é sua, você dá o nome que você quiser. Existem tipos diferentes de equação diferencial, um dos tipos que é importante a gente saber são as equações de primeira ordem, que são as equações mais simples. As equações de primeira ordem você consegue sempre transformar elas em alguma coisa do tipo y' igual birosquinhas que tem um x e y do lado. Basicamente você tem só a derivada primeira e você consegue isolar ela em algum momento de alguma forma. E o método de Euler ele é feito para você resolver equações de primeira ordem. Então eu preciso mudar o título, porque o método de Euler é para resolver EDOs de primeira ordem. Existem adaptações que você pode fazer para ele resolver EDOs de ordem superior, isso vai ser tema de um outro vídeo mais para frente, mas vamos tratar do método de Euler puro, depois a gente trata das adaptações dele. Além disso, essas equações de primeira ordem, elas têm infinitas soluções. Resumo rápido do porquê isso acontece: toda vez que você tem uma derivada primeira, para você resolver, você vai em algum momento fazer alguma integral. E quando você integra, aparece aquela tal constante de integração. E essa constante pode ser qualquer valor, gerando infinitas soluções. Em contrapartida, nós temos uma coisa chamada problema de valor inicial, que é quando você tem, além da sua equação diferencial, um ponto dado, que é o valor inicial, daí vem o nome, problema de valor inicial, também conhecido pela sigla PVI, na qual você conhece um ponto, no caso da equação de primeira ordem, 2 pontos no caso da equação de segunda ordem, e assim por diante. No caso de uma EDO de primeira ordem, um ponto é o suficiente para você garantir que a sua solução vai ser única, o que quer dizer que se a gente tem uma expressão desse tipo, onde você tem a sua EDO aqui de primeira ordem e um ponto inicial, se você souber para um x0 quem é o y0 correspondente, a sua solução vai ser, em geral, nem sempre, uma solução única. Isso depende, na verdade, da função f, se ela é contínua no ponto, se ela tem derivadas contínuas. Não estressem com isso, na maioria das aplicações práticas a solução vai ser única, quando você tem uma EDO de primeira ordem e um único ponto. E esse ponto, ele é matematicamente o que faria a gente determinar o valor daquela constante. E o método de Euler ele vai resolver PVIs, na verdade, porque ele vai, como ele gera uma solução aproximada, ele vai precisar de que a sua resposta original seja uma coisa única. Então vamos riscar aqui, não é EDO que ele resolve, oficialmente é PVI. E a abordagem do método de Euler é bem diferente das abordagens que a gente já viu no canal. Basicamente as nossas abordagens no ano anterior, no primeiro ano de canal, eram ou fazer a transformada de Laplace, onde a gente pegava uma equação diferencial, transformava num polinômio e resolvia através do polinômio, e voltava, ou também simplesmente, galera, nem se estresse de como resolve, vamos usar um software e a resposta está pronta. Esse método ele não vai te retornar uma solução em formato de uma função. Se a sua função for lá y igual a x² mais cosseno de x, você não vai ter isso como resposta final. Sua resposta final vai ser uma tabela de pontos
que são pontos que estão na função, mas embora você não tenha a fórmula da função que te descreva isso. Para várias aplicações práticas, você saber os pontos é o suficiente. Se a gente quiser, por exemplo, determinar, puxa, eu tenho um objeto que está caindo com resistência do ar. Isso é resolvido por uma EDO. E eu quero saber quanto tempo ele leva para atingir o chão. Você sabendo a posição dele em função do tempo, você eventualmente consegue determinar pela altura dele em que momento ele chega no chão. Sem precisar de uma expressão física, y de x é igual a x² mais cosseno, para resolver esse problema. Esse método, ele tem muitas aplicações práticas, ele é um dos métodos mais utilizados, ou ele ou variantes dele, para você ter soluções para problemas práticos. Mas como ele não te dá a solução, então talvez algumas pessoas aqui falem, mas ele não está resolvendo EDO, ele está dando um valor próximo lá, então vamos botar que está resolvendo, entre aspas, a nossa EDO. E com esse título do método de Euler para resolver EDO de primeira ordem, eu acho que fica meio feio assim, inclusive até um pouco de respeito com Euler. Eu vou chamar isso pelo nome mais tradicional, que é simplesmente método de Euler. Vamos falar sobre o método de Euler. O método de Euler, a ideia dele é, se você tem um PVI que você quer determinar a solução, aqui está um exemplo genérico de PVI, e a gente quer tentar determinar a solução dele, se a solução existe, ela está em algum lugar no plano cartesiano, existe um gráfico dela. Se a solução existe, ela está lá. A gente não sabe aonde ela está, mas ela existe. Ela está, eu desenhei uma linha aqui meio aleatório. Então tá, no fundo a gente só precisa determinar onde estão os pontos dessa solução. E uma boa notícia, a gente sabe um deles, o ponto x0, y0. Se você tem um problema de valor inicial dado, o valor inicial é um dos pontos da sua solução. Então esse ponto x0, y0 é um ponto conhecido, ele é dado. Então eu vou marcar ele numa posição genérica do gráfico, genérica entre aspas, eu escolhi uma posição onde o desenho vai ficar bonito. Então eu escolhi esse ponto aqui que é o ponto 1, 0. E aí a gente quer tentar determinar um que seria o próximo ponto da nossa solução. Então a gente pode andar uma distância hzinho aqui, a gente vai chamar essa distância de passo, e tentar determinar, a partir desse ponto x1, que é x0 mais h, quem seria o y1 correspondente. E um jeito de obter uma boa aproximação para isso é usando uma reta tangente. Se a gente traçar a reta tangente pelo ponto x1 e ver onde a reta tangente está lá na frente, se a gente não pegar um passo muito grande, ponto da reta tangente, que está acima de x1, vai ser próximo do ponto do gráfico da função que está sobre x1. Para fazer uma reta tangente, a princípio a equação de qualquer reta é dada por Yo-Mishosho, com detalhe que no caso da reta tangente, esse nosso mzinho, ele é o coeficiente angular, que é a derivada da função. A gente já discutiu isso em vídeos passados. A derivada da inclinação da sua reta tangente. Isso quer dizer que esse mzinho, ele é o y', que lá no nosso PVI era dado. Porque no nosso PVI, o y', ele era dado pela sua EDO. Aqui. Então isso quer dizer que é uma coisa engraçada, a gente não faz a menor ideia de quem que é o y, mas a gente sabe quanto é a derivada dele, já que a EDO no fundo está perguntando qual é a função cuja derivada vale blá blá blá. Então a gente sabe, a derivada vale o exato blá blá blá. Para a gente determinar a equação da reta tangente, a gente precisa do ponto inicial, que é dado, x0, y0, e o coeficiente vai ser a derivada do ponto. Isso quer dizer que a gente consegue determinar a equação da reta tangente. Em termos de geometria, seria determinar ela aqui. No método de Euler você não precisa fisicamente fazer o desenho. Porque como a gente não sabe quem é essa função vermelha, a gente não faz o desenho. Mas a gente consegue encontrar a equação da reta tangente mesmo sem saber o desenho. E nesta equação, sobre o ponto x1, a gente teria aqui, para o nosso y1 que a gente queria saber, a gente tem o y1 aproximado. Se a gente tivesse escolhido um passo menor, e aí o nosso x1 seria este ponto laranja, a diferença entre o valor da reta tangente e o valor da função seria menor. Então quanto menor for o nosso passo, mais preciso vai ser o método. E isso a gente consegue determinar em formas de equação. Vamos jogar todo mundo lá na equação da reta tangente, que é a equação do Yo-Mishosho. Essa equação é a equação da reta no caso geral. Se o nosso objetivo é determinar y1, o y1 acontece quando a gente troca o x por x1. Então, vamos trocar aqui o x por x1, o y por y1. E no lugar do mzinho, que é a derivada, a gente vai substituir o f no ponto x0, y0 conhecido. Além disso, a distância entre x1 e x0 é o nosso passo h, então a gente pode trocar esse termo aqui por hzinho, tá aqui o hzinho agora. E nosso objetivo era tentar determinar o y1. Então a gente pode isolar ele. É basicamente pegar o y0 e jogar ele mais. Para ficar igual aos livros, as notações que os livros usam, eu estou botando h na frente da função f multiplicando. Isso é o passo que nos permite determinar quem é o y1. Não é uma coisa exata, ele é um valor aproximado, mas quanto menor for o nosso h, mais preciso ele é. Então a gente tem como determinar o próximo ponto se a gente souber o primeiro. Pô, Pinguim, que método idiota, porque você basicamente falou, o método me permite, se eu souber um ponto, achar o próximo. A partir do
momento que você sabe de x0, y0, chega em x1, y1, como x1, y1 é um valor aproximado bom, você pode fazer de conta que ele é um valor exato e chegar num próximo, que é um x2, y2. E do mesmo jeito, x2, y2 vai ser um bom resultado, e você pode fazer de conta que ele é o exato, e aí chegar em x3, y3. E fazendo isso você consegue criar qualquer sequência de pontos tão grande quanto você precise, ou tão grande quanto você queira. Você pode criar uma sequência de pontos que estão na solução, ou pelo menos muito próximos da solução, e obter todos eles usando sempre esse mesmo raciocínio. Ó, meu próximo y é o y anterior mais h, o tamanho do passo, vezes a função no ponto anterior. E isso pode ser feito tantas vezes quantas forem necessárias. Esse método ele também pode ser adaptado para você encontrar pontos que são anteriores ao ponto inicial. Basta você usar um h negativo. Se esse h for negativo, você está usando a reta tangente para aproximar valores para trás. Fato que já foi ressaltado e é muito importante enfatizar, quanto menor o valor de h, mais preciso. E como cada vez que você faz um passo você tem um erro, quanto mais pontos você usa, menos confiável é o seu método. Então ele é um método que ele é muito bom perto de x0, y0 e vai ficando menos confiável conforme você se afasta dele. E vamos fazer um exemplo com funções para mostrar que o método é fácil de ser aplicado. Para o nosso exemplo, um exemplo sem contexto, um exemplo que não tem aplicações práticas, um exemplo pura e simplesmente para mostrar o método sendo aplicado numa iteração rápida. Vamos fazer 3 passos do método de Euler para resolver esse PVI. Qual é a função cuja derivada é igual à própria função ao quadrado menos 3 vezes a própria função dividido por x, sendo que se o x for 1, o y vale 2. E para isso vamos utilizar um passo de 0.1 só para mostrar como o método funciona. Coisa que é dada, o nosso ponto x0 é o x inicial, que é 1, e o nosso y0 vale 2. A nossa função f de x é a coisa que está isolada aqui depois do y', então ele vai ser essa função y² menos 3y sobre x. O nosso passo, ele é o hzinho, ele é dado aqui como 0.1, o que quer dizer que o nosso x1 ele é o x anterior mais o tamanho do passo, que é 1.1. O eixo x vai ser sempre fácil, é só você ir incrementando o passo. Então o x1 é 1.1, o x2 é 1.2, o x3 é 1.3 e assim por diante. Nesse caso só são pedidos 3 passos, a gente vai parar em x3. Mas os y é o que a gente vai tentar determinar pelo método. O nosso próximo y ele é o y anterior mais o passo vezes a função no ponto anterior. Como a gente já tem os dados de x0 e y0, eu vou substituir eles aqui na nossa expressão. Primeiro trocando a função por y² menos 3y sobre x, que já está dado aqui, e substituir o valor de y0 como 2, o passo como 0,1 e o x0 por 1. Isso é uma conta que é tranquila de fazer com uma calculadora e dá que o nosso y vale 1.8. Então o nosso próximo ponto é x vale 1.1, y vale 1.8. Dá para fazer, usando esses mesmos valores, o próximo passo. A gente determina o y2, colocando o y anterior mais o passo vezes a função no ponto, trocando a função por y² menos 3y sobre x, e substituindo os valores conhecidos de y1 como 1.8, h como sendo 0,1 e o x aqui embaixo como 1.1. Pega esse valor, substitui, digita na calculadora, pá, o resultado vai ser 1.6331. E quer dizer então que o nosso próximo passo ele é 1.2 para o x, 1.6331 para o y. Vamos fazer o terceiro passo, porque geralmente com 3 passos é uma quantidade boa para se entender. Pega o y3, ele vai ser o y anterior, mais o passo vezes a função. Substitui a função por y² menos 3y sobre x. Substitui os valores da função, começa a ficar meio chato digitar na calculadora, porque tem mais casas decimais. E determina isso, digita, dá Enter, pá, o nosso y3 é 1,4915. E isso dá o terceiro ponto. X vale 1.3, y vale 1.49. Fazendo a piada manjada de professor de cursinho, a gente pode pôr no gráfico isso e representar as nossas respostas. Aqui eu coloquei essa linha vermelha como sendo a solução exata. Num problema prático, em geral, a gente não sabe essa linha exata, mas esse é um exemplo didático, eu fiz questão de colocar ela e eu sei quem é a resposta porque eu criei esse problema para esse vídeo, então eu sei quem é a resposta porque eu fiz engenharia reversa. E aqui estão marcados os 3 pontos que a gente determinou. Que é legal ressaltar o fato de que o primeiro ponto é exato, porque ele é o valor inicial, ele faz parte da solução. Ele é o único ponto que você nunca vai errar. E cada vez que a gente aplica o método de Euler, a gente tem pontos que são próximos do gráfico, mas menos confiáveis conforme o tempo passa. Então, cada iteração que a gente tem, o resultado é menos preciso. Olha só, Luke, você apareceu. Que da hora que você vai ficar com a gente mais um ano, Luke. E aí, o que manda? Olha só, você teve uma ideia. Qual é a sua ideia? Se a gente usasse um passo menor, não iria ficar mais preciso? Vamos testar. Então vamos tentar a ideia do Luke. Vamos mostrar agora o que acontece se a gente tivesse usado um passo de 001 ao invés de 01. Aqui a gente tem o gráfico e em azul estão os pontos que foram feitos usando o passo de 001 e em verde estão os pontos originais que a gente fez com o 01 para comparação. E olha só, ficou muito mais preciso.
é difícil de ver até a diferença entre o gráfico e os pontos azuis. Assim, aqui no finzinho a gente vê que eles começam a afastar um pouco, mas eles são nitidamente melhores do que os pontos verdes. Mas por que a gente não usa só o H muito pequeno, então? Porque ele vai levar muito mais tempo para fazer. Esse aqui eu não fiz no vídeo, porque pra gente gerar o mesmo tanto de distância de 0,3, usando o passo de 001, a gente precisa andar 30 passos. Ao passo que usando o 01 você anda só 3 passos. Então você leva mais tempo para fazer porque tem mais pontos. E seria legal agora a gente ver isso numa situação do mundo real. E olha só que bonitinho, o Luke tá querendo ver isso aqui numa situação do mundo real. E vai ficar pra semana que vem, porque esse vídeo já tá ficando meio longo, né? Tudo bem a gente deixar pra semana que vem, Luke? Então, beleza, vai ficar bom, eu vou coçar a sua barriga independente de ficar bom ou ruim, porque eu gosto de você. E vamos encerrando, por enquanto, o vídeo de hoje. A ideia é mostrar na semana que vem alguma aplicação prática do método de Euler, mais focando agora na parte de como usar o MDO para representar uma coisa do mundo real, que é uma coisa que eu acho particularmente mais interessante, mais divertida, mas também é importante que a gente saiba como resolver, porque até agora, todas as vezes que apareceram equações diferenciais, as soluções apareceram lá meio por mágica, mas agora você vê que tem como você criar soluções que são próximas sem um grande esforço. É basicamente pegar uma fórmula e ficar substituindo ela vez após vez. Isso é muito fácil de fazer, por exemplo, no Excel. Eu gosto muito de usar o Excel para fazer a planilha e ver o método de Euler funcionando passo a passo. Inclusive é um bom jeito de gerar os pontos. E eu espero que vocês tenham gostado desse, que é o primeiro vídeo do nosso segundo ano de canal. Se vocês tiverem dicas, ideias, sugestões de tema, quiserem comentar, quiserem tirar alguma dúvida, aí embaixo nos comentários vocês podem deixar suas opiniões, dicas, ideias. Eu respondo. Se vocês quiserem também, ó, dá para deixar aqui. Eu tenho o contato do meu e-mail, do meu Twitter também, se vocês quiserem entrar em contato não tão público. E eu espero ver vocês na semana que vem, quando a gente continuar falando desse tema. Se vocês tiverem amiguinhos que achem matemática interessante, se tiver alguém que está fazendo cálculo numérico, que está com dificuldade nesse tema, indica o vídeo para ele, mostra o canal para ele. Tem coisas interessantes, já tem um ano agora de acervo, já, né? Estamos no segundo ano, tem essa vantagem, tem um acervo de vídeos já feitos. Muito obrigado por estarem comigo. É fácil entrar em contato comigo se vocês tiverem vontade. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e espero ver vocês na próxima. Muito obrigado por tudo, pessoal. Obrigado pelo primeiro ano inteiro e vejo vocês no futuro. Até lá, pessoal.